Para quem não me conhece, eu sou Soraya, sou diretora do Instituto de Psicologia e Carreira, mas hoje a gente está aqui para falar do Rodolfo, que é psicólogo, que é doutor em psicologia pela Universidade de São Francisco, né? Docente e atual coordenador do programa de pós-graduação, estrito sensu, em psicologia da Universidade de São Francisco, que fica em Campinas. A área de concentração dele é a avaliação psicológica. Ele é editor-chefe da Revista Brasileira de Orientação Profissional, ex-presidente da Associação Brasileira de Orientação Profissional, da ABOP, na gestão 2015-2017, 2017 a 2019, e é bolsista de produtividade do CNPq. Não é pouca coisa, não, é muita coisa, né? Um dia a gente chega lá e com esses títulos todos. Mas aí a gente convidou o Rodolfo para estar falando hoje sobre o porquê, né, que a gente está aqui com esse curso, o porquê que o orientador profissional de carreira, o que é que ele precisa ter na formação dele, quais são as tendências do orientador profissional no Brasil. Então, assim, o Rodolfo vai fazer aqui uma conversa conosco, algumas reflexões, para que a gente possa expandir mais ainda a nossa consciência do nosso papel enquanto orientador profissional e de carreira. Porque muitas vezes eu já escutei isso de alguns colegas, assim, não, mas eu me formei em psicologia, então eu posso ser orientador profissional. Pode. O conselho da gente não impede que até um pedagogo pode ser orientador profissional, eu já vi assistente social ser orientador profissional sem nenhum problema. O problema é a nossa preparação, né? A nossa formação, é o que a gente vai fazer com o outro diante desse conhecimento que a gente vai adquirindo, diante desse novo saber, principalmente nesse período de transição que nós estamos no mundo, né? Já estamos com alguns anos, desde o novo século aí, estamos há 21 anos, numa transição muito rápida e, e a gente precisa saber qual é o nosso papel dentro dessa sociedade. Então, falo demais, vou deixar o Rodolfo começar a fala dele. Deixa eu colocar aqui para você compartilhar a tela. Rodolfo, pronto. A fala é sua, Rodolfo. Muito obrigada pelo sim que você deu, viu? Imagina, Soraya, eu que agradeço, sempre uma alegria muito grande. Ia ser mais legal se eu tivesse aí em Fortaleza, mas tudo bem, já que não dá pelos vários motivos. É muito bom estar com vocês. Já tive, né? Acho que foi em 2019, 2018, enfim, não me lembro agora que eu tive aí 18, em Fortaleza. 2018. 18, né? Eu tive aí com a Soraya, a gente organizou um curso que foi bastante interessante, acho que foi das turmas mais assim, interessadas que eu já tive, né? Então, acho que eu tenho um carinho muito grande aí pela Soraya, pelo Instituto, né? Pelo Ceará, de forma geral, acho que eu tenho talvez vocês não tenham essa dimensão, mas a gente tem uma admiração muito grande pelo Ceará, sobretudo pelas notícias que chegam para a gente aqui sobre as questões de educação e tudo mais, e a gente tem uma inveja danada do que vocês fazem por aí. Então, é muito interessante, sempre muito bom estar aqui com vocês, né? Então, agradeço, Soraya, e assim, você não incomoda em nada, não. Pode me perguntar, me mandar mensagem quando precisar, que estou à disposição, tá? Tranquilo. Obrigada. Imagina. Bom, também agradeço, né, acho que é uma honra poder estar aqui fazendo a aula inaugural de um curso, né, de um curso tão, acho que inovador que a gente tem no Brasil. A gente vai poder falar um pouco, né, agora aqui durante esse tempo que a gente vai ter, sobre como a formação em orientação profissional e de carreira no Brasil, ela falha, né, como ela eu diria que até complicada, por uma série de atravessamentos que a gente tem, por uma série de aspectos, e então é muito legal ver um curso bom, bem montado, conduzido por pessoas sérias e que né, tem aí uma inovação na sua estrutura. Então é muito bacana estar junto com vocês, né, mais uma vez aí nesse momento tão importante aí de início de formação, tá?
Eu preparei uma apresentação aqui com alguns tópicos para a gente poder conversar aqui de uma forma mais estruturada, mas, assim, eu gostaria que vocês ficassem bastante tranquilas, assim, bastante à vontade para... talvez a gente pode, para organizar, né, Soraya, a gente pode deixar um tempinho no final para conversar um pouco, enfim, mas fiquem à vontade para ir mandando alguma coisa no chat. Eu não garanto que eu vou conseguir ir acompanhando conforme a gente vai conversando aqui, mas de repente no final lá a gente consegue, né, fazer uma síntese aí das questões, das perguntas, dos comentários, enfim, então fiquem bastante à vontade para isso, tá? Eu vou então agora compartilhar minha tela aqui. Acho que já está aparecendo aí para vocês, certo? Tá? Legal. Então, o tema que, quando a Soraya me convidou, né, para vir conversar com vocês aqui, acho que na nossa conversa a gente foi alinhando, né, para ver o que que seria interessante trazer nesse momento. E aí a gente pensou nessa temática, né, de nada mais propício do que falar sobre a formação de orientadores, né, no início de um curso de formação de orientadores. Acho que até para, talvez, alguns de vocês que estão chegando, né, no curso hoje, já tenham experiência na área, talvez até já trabalhem com orientação profissional, e outros talvez não, sejam, né, chegando agora pelo interesse, por ver na área uma possibilidade de atuação aí no futuro. Então, eu vou falar um pouquinho aqui rapidamente para vocês um pouco sobre essas tendências, sobre alguns problemas que a gente tem tido na área também em relação à formação, e poder ter uma ideia aí um pouco mais geral, né? Aí eu tenho meus contatos aí, né? Depois, se alguém tiver quiser entrar em contato, enfim, fique à vontade aí para a gente conversar, tá? Bom, me chamou muita atenção, né, quando a Soraya começou aí a fala, que ela trouxe alguma coisa no sentido de que no Brasil, quem quiser ser orientador profissional pode ser. É mais ou menos isso, né, que a Soraya trouxe, mais ou menos essa ideia e tal. E é verdade, né? Assim como na psicologia, quem quiser ser psicólogo clínico pode ser, quem quiser ser psicólogo escolar pode ser, quem quiser ser, enfim, né? O fato é que a gente se forma na psicologia com uma formação bastante generalista, e eu posso não ter passado um minuto durante os 5 anos de formação dentro de um hospital, mas se eu me formar, pegar minha carteirinha do CRP e surgir um emprego na área hospitalar, eu posso ir lá e trabalhar sem nenhum problema, né? Não é exigido. É claro que assim, se vão me contratar é uma outra história, mas não é exigido, né, que eu tenha uma formação específica, que eu tenha uma pós-graduação específica para atuar nas diferentes áreas da psicologia, né? Tirando muito exclusivamente a área da psicologia do trânsito, quando a gente fala da atuação em avaliação pericial, né? Algo, inclusive, que estão tentando tirar aí, tem um movimento forte para que isso não ocorra, mas é a única área no Brasil, né, a atuação do psicólogo enquanto perito lá na área do trânsito, é a única que demanda efetivamente você ter uma formação posterior para você poder trabalhar na área, né? Em qualquer outra área, não. A gente não precisa, basta ser psicólogo para poder atuar. Bom, isso do ponto de vista legal, né? Mas aí, pegando um pouco o que a Soraya falou no comecinho, poder eu posso, mas se eu devo, é uma outra história. E aí, essa questão essa avaliação de se eu devo, né, trabalhar nessa área, se eu devo trabalhar em algo para qual eu não tenho uma formação específica, essa reflexão ela passa por uma questão técnica, no primeiro momento, né? É muita ingenuidade a gente achar que, por mais que a gente passe 5 anos dentro de um curso de psicologia na graduação, é ingenuidade a gente achar que a gente vai sair do curso com a técnica desenvolvida para atuar em qualquer área de atuação do psicólogo, né? Então, passa por uma questão técnica, mas passa, sobretudo, por uma questão ética, né? Eu acho que essa discussão de eu posso, né? Assim que eu saio da universidade, eu posso ser um orientador profissional de carreira. Posso. E ninguém vai me prender ou ninguém vai tirar o meu CRP por causa disso. A discussão, que é técnica, mas é, sobretudo, ética, eu devo
né? Eu devo fazer isso, né? Eu tenho capacidade, eu tenho capacitação técnica para poder desenvolver essa atividade. E especificamente na área da orientação profissional, a gente tem um aspecto que é um tanto complicador, e aí a gente entende, né, historicamente isso, que é, se a gente pergunta para pessoas que não são ligadas, né, na área da psicologia, ou mesmo para pessoas que estão durante a formação ou que já se formaram e que nunca pararam para ler um texto, para estudar um pouco mais a fundo a orientação profissional de carreira, é muito comum, ainda hoje, a gente ter uma ideia assim, meio que difundida, de forma geral, né, na cabeça das pessoas, de que basta eu ter um teste vocacional, né, basta eu ter um teste de avaliação que eu posso aplicar ali naquele contexto, que está resolvido. Eu não preciso saber fazer uma orientação profissional. E exemplifico, né? É muito comum eu receber contato, é mais comum do que eu gostaria que fosse, eu receber contato de colegas psicólogos que atuam, sobretudo na área clínica, que lá pelas tantas, ali durante a atuação, né, por exemplo, fazendo um atendimento com um adolescente, por exemplo, lá pelas tantas o cara me liga ou me manda uma mensagem dizendo assim, eu estou atendendo aqui na clínica um adolescente e surgiu aqui uma questão de que ele está em dúvida sobre o que fazer de curso, de profissão e tal. Qual teste eu aplico nele? Né? Essa é uma demanda assim, comum de pessoas, assim, bons profissionais, que eu considero bons profissionais nas suas áreas de atuação, mas que têm uma ideia extremamente rasa do que é atuação e orientação profissional de carreira. E, sobretudo, tem uma ideia muito rasa e isso que eu acho que é o mais delicado, tem uma ideia muito rasa de o que significa, qual é o significado da carreira na vida das pessoas, certo? Daqui a pouco eu vou falar um pouquinho mais disso, mas assim, a gente ainda trata, a gente não, né? Assim, eu acho que a gente que está aqui especificamente não, mas a sociedade de forma geral, a escola, as famílias ainda tratam essa questão da escolha profissional como algo simples, né? Ainda pensam na escolha profissional como algo simples de ser feito, que é mais ou menos naquela ideia individualista que a gente tem muito forte no Brasil, e agora nessas questões todas de pandemia a gente está vendo o quanto o brasileiro é individualista e egoísta, né? A gente pensa assim que, olha, o cara que chega ali no segundo ano, terceiro ano do ensino médio, né, que já sabendo o que vai fazer da vida, né, um pouco daquela ideia, né, do senso comum, é alguém que, então, é uma característica do bom aluno, uma característica de alguém que sabe, né, que sabe planejar, que pensa na vida, e aquele cara que chega ainda meio em dúvida tende ao fracasso, né? É uma ideia que, assim, na escola isso é muito forte, nas escolas particulares, sobretudo, isso é muito forte, e a gente tem que ter um cuidado muito grande com isso, né? E aí a gente pensa que, assim, ainda tem nas famílias um pouco daquela ideia de que escolher a profissão é algo que basta seguir ali a carreira do pai ou da mãe, que ele já vai ter a vida ganha, ou escolher aquelas profissões que dão mais dinheiro, né? Aquelas profissões que são mais bem-sucedidas ou mais bem vistas aí no mundo e tal, né? E que a gente não dá a importância devida para o impacto que essa decisão tem na vida das pessoas, né? E aí a gente vai poder conversar um pouquinho disso daqui a pouco, na hora que eu abordar, sobretudo, um dos assuntos que eu quero abordar com vocês aqui. Então, estou falando isso aqui para fazer um preâmbulo, para fazer uma abertura aqui, tá? E eu gostaria de começar, né, dizendo para vocês que a orientação profissional de carreira, de você entrando a partir de hoje de uma forma mais estruturada, ela é uma área de conhecimento e um campo de atuação, tá? E é uma área de conhecimento e um campo de atuação que tem conceitos, teorias e abordagens técnicas próprias, que pode ser independente das grandes abordagens e áreas clássicas da psicologia. Eu acho que essa proposta que a Soraya traz de fazer orientação profissional
com base na perspectiva né, cognitiva, ela é bastante interessante e a gente encontra dentro do nosso campo da orientação profissional uma das principais teorias da área, né, bebem dessa fonte da psicologia cognitiva. E eu acho que isso é bastante interessante, sobretudo quando a gente pega ali da social cognitiva, né, na tradição do Bandura e tudo mais, mas acho que tem outras intersecções ali. Mas o fato é que nós temos dentro da área da orientação profissional teorias que são específicas para explicar o desenvolvimento de carreira, né? A gente não precisa, por exemplo, recorrer ao conhecimento, sei lá, da psicanálise para explicar por que as pessoas escolhem uma profissão ou outra. Pode, e não há problema nenhum nisso, não há nenhum problema técnico ou ético em relação a isso. Pode, mas não precisa. Nós temos recursos teóricos, conceituais, técnicos, dentro da área da orientação profissional de carreira, que nos garantem essa possibilidade de olhar para a carreira a partir de teorias e de técnicas de carreira, né? É claro que, sobretudo quando a gente fala da abordagem clínica, né, ou melhor, da área clínica, a gente ter aí um conhecimento, domínio de técnicas clínicas, isso é essencial. E aí eu acho que a psicologia cognitiva, a terapia cognitiva podem trazer um avanço muito grande para a área da orientação profissional quando a gente olha desse ponto de vista técnico, sobretudo, né? Mas é importante a gente saber isso. Existem teorias e conceitos que são próprios. Nós temos técnicas de intervenção que são próprias da área para explicar o desenvolvimento de carreira, né, das pessoas, que a gente não precisa necessariamente olhar a partir do olhar dessas abordagens clássicas da psicologia. E quando a gente fala de orientação profissional, então, do que a gente está falando, né? Qual que é o objetivo dela? A gente tem aqui o objetivo de auxiliar as pessoas no seu desenvolvimento vocacional, certo? E o ajustamento ao trabalho de pessoas em diferentes estágios da vida. Isso é importante, né? Também, quando a gente pensa lá no senso comum, quando a gente fala de orientação profissional, as pessoas ainda refletem ou ainda remetem a atuação em orientação profissional de carreira quase que exclusivamente às problemáticas da adolescência, do estudante de ensino médio. Isso não é verdade. Essa é uma das possibilidades de público que o profissional de orientação profissional de carreira pode trabalhar. Ainda hoje é, sim, o principal público, ainda é talvez a principal área de atuação que a gente vai ter é com o adolescente, né, o estudante de ensino médio que está se preparando aí para fazer essa transição para o mundo do trabalho, para o ensino superior, mas já há muito tempo não é a única. A gente tem aí, né, o trabalho do orientador profissional de carreira por exemplo, com universitários, né, durante o curso e na transição da universidade para o mundo do trabalho. A gente tem a atuação do orientador profissional de carreira com aquela pessoa que já está inserida em uma carreira e está pensando, por exemplo, em uma transição ou em mudança de áreas, né? Mas atualmente, assim, a gente tem um trabalho bastante interessante que tem sido desenvolvido no Brasil, sobretudo, em relação à preparação para aposentadoria, e aí também é algo que está dentro do trabalho do orientador profissional, enfim. Então, a gente está falando aí de diferentes estágios de desenvolvimento da vida e não só para o adolescente, né? E o nosso objetivo é ajudar essas pessoas a planejar e a realizar um projeto de vida, né? Então, vejam que eu acho que até já falei isso para a Soraya, eu acho interessante, né, o nome do instituto que ela tem aí a direção, né, que é Instituto de Psicologia e Carreira. A gente vai falar daqui a pouco que já foi há muito tempo essa ideia de a gente falar sobre a nossa... essa é o meu da minha área da vida, minha área da carreira, né? Assim, minha vida pessoal e a minha vida de trabalho, tal. Não tem como a gente separar essas coisas mais atualmente, né? Tá tudo muito interligado. Então, acho que isso também é importante que a gente pense num projeto de vida, que é algo muito mais amplo do que só um projeto de trabalho, só um projeto, né, de carreira propriamente dito. E aí a gente tendo que, né, adequar todos esses aspectos de dos interesses, nossas habilidades, as estruturas que a sociedade também coloca para a gente, de papel de trabalho, ocupações e tal. Dentro disso, né, pegando essa ideia, eu tenho duas coisas que eu gostaria de destacar aqui para vocês, que é, quando a gente trabalha
com orientação profissional de carreira, acabei de falar para vocês, então, 2 ideias importantes. A gente não trabalha mais só com adolescente, certo? Nos interessa toda a carreira ao longo da vida. Então, desde essa primeira escolha que o adolescente faz quando ele está acabando o ensino médio, até aquelas escolhas que a gente vai fazer ao longo de toda a vida, até a coisa da aposentadoria ou pós-aposentadoria, etc. Então, nos interessa todo o ciclo vital, não só a adolescência, certo? E nos interessa pensar todo esse aspecto, portanto, todas as transições que a gente tem ao longo da vida. E aí eu gosto de pensar, né, num conceito que é, eu não faço mais uma escolha profissional, né? A gente vê ainda, assim, em alguns textos mais antigos, sobretudo, né, quando a gente pensa assim da coisa de, você fala lá sobre a escolha profissional, como assim, e a gente automaticamente remete para aquela escolha do adolescente no final do ensino médio e tal. Aquela é a primeira escolha de muitas que a pessoa vai ter que fazer ao longo da vida, certo? Nem de longe aquela escolha ela vai ser, na imensa maioria das vezes, ela vai ser algo que vai acompanhar a pessoa pelo resto da vida. Então, por isso que eu gosto de pensar, ao invés de pensar em escolha profissional ou em escolhas profissionais ao longo da vida, mas em pensar em transições que a gente faz, né, ao longo da vida em relação a diversos papéis ocupacionais que a gente ocupa, certo? Então, por exemplo, quando a gente fala daquele adolescente que está no final do ensino médio e que ele vai fazer alguma... Vamos pensar no adolescente do terceiro ano de ensino médio, né? No ano que vem, ele vai ter que fazer alguma coisa da vida, ele vai ter que tomar alguma direção, ele vai inevitavelmente mudar de papel ocupacional, né? Ou seja, ele é um estudante de ensino médio que, no ano que vem, involuntariamente, digamos assim, ele vai deixar de ser um estudante de ensino médio e vai passar a ser, por exemplo, um estudante de ensino superior. Ou ele vai deixar de ser um estudante de ensino médio e vai passar a ser um trabalhador. Ou ele vai passar a ser um trabalhador e estudante ao mesmo tempo. Enfim, é uma transição. A gente deixa um papel ocupacional e passa a ocupar outro papel, certo? E isso vai acontecer quando a gente está na universidade e a gente assume, por exemplo, né, na área da psicologia, por exemplo, uma abordagem específica, tem ali uma transição de papel, né? Quando a gente deixa de ser estudante universitário e passa a ser trabalhador na nossa área e tal, a gente tem ali uma transição de papel ocupacional, então isso eu acho que é importante a gente, né, é uma ideia importante para a gente ter aqui, né, essas diversas transições de papéis ocupacionais que a gente tem ao longo da vida. E uma outra ideia que eu gosto bastante é, né, eu falava agora há pouco assim, que é difícil atualmente a gente separar essa ideia de a minha vida profissional e a minha vida pessoal, né? Algumas pessoas gostam de colocar dessa forma, mas é muito difícil a gente separar. É lógico, não estou dizendo aqui que a gente não deva colocar limites, obviamente que deve, né? Não é isso que eu estou dizendo, mas eu gosto muito de pensar no conceito de carreira como um eixo organizador da vida, certo? Em vários aspectos, né? Então, todos nós que estamos aqui de alguma forma ligados ao mercado, todos nós trabalhamos de alguma forma. Pode não ser, né, o nosso papel principal na vida, ou de trabalhador, de trabalhadora, mas todos nós trabalhamos ou gostaríamos de trabalhar e estamos fazendo um curso para poder desenvolver competências para poder trabalhar, enfim. Então, de alguma forma, a carreira é aquilo que organiza a nossa vida, por exemplo, né? Quando a gente fala, né, de um adolescente que está escolhendo fazer um curso superior, né, ele provavelmente vai pensar na sua organização de vida, né, no seu projeto de vida, a partir dessa escolha de carreira, né? Nós que já somos formados, que já trabalhamos, que temos família, que temos uma série de coisas que, né, que dependem das nossas decisões, a gente organiza a nossa vida também em torno da carreira. Por exemplo, desde coisas muito rotineiras, do tipo o horário que a gente acorda, né? O horário que a gente vai dormir, a escola onde a gente matricula os nossos filhos, sei lá, até coisas do tipo as pessoas com quem a gente se relaciona, que a gente casa, que a gente... Enfim, né? Muitas vezes, essas todas escolhas de vida, elas estão diretamente relacionadas à nossa carreira, né?
assim, bom, eu vou colocar minha filha para estudar numa escola que seja mais ou menos no caminho para o meu trabalho, ou que seja no horário que combine com o meu horário de trabalho, né? Então, assim, a gente organiza toda a nossa vida, muitas vezes a gente tem mudanças, né? Assim, eu vou mudar de cidade, muda de estado, muda de país por causa do trabalho, e aí a gente organiza toda a nossa vida ao redor desse eixo da carreira, né? Então, isso é importante a gente entender para não ter essa noção de que carreira é separada da vida como um todo, né? A carreira é uma parte da vida importante e muitas vezes ela é um eixo a partir do qual a gente organiza todas as nossas ações e todas as nossas escolhas, né? E isso é importante que nós, enquanto orientadores profissionais, tenhamos muita clareza, né? Para que, de alguma forma, também a nossa formação vai se dar ao redor desse eixo, e é importante que a gente tenha clareza disso quando for trabalhar, inclusive, com os nossos clientes e tudo mais. Tá? Acho que só para complementar aquela ideia que eu falei um pouco antes, sobre como a orientação profissional de carreira ela é uma área independente de outras, né? Embora a gente não tenha daqui a pouco a gente vai falar disso, a gente não tenha em geral uma formação sólida em orientação no nível da graduação em psicologia, mas nós temos uma intersecção importante da orientação profissional com a área da psicologia organizacional do trabalho, com a área da psicologia escolar educacional e com a área da psicologia clínica, talvez com outras, né? Mas essas eu acho que são as intersecções principais. Mas ainda assim, nós somos uma área independente. Eu posso ser um profissional que trabalho exclusivamente com orientação profissional de carreira. Eu não preciso ser um psicólogo clínico que faça orientação profissional. Eu não preciso ser um psicólogo escolar que faça orientação profissional. Não, eu tenho a minha área de atuação, a minha área de trabalho é a orientação profissional de carreira. Isso faz com que eu tenha, sim, que desenvolver técnicas e conhecimentos próprios da psicologia clínica, eu tenho que ter um conhecimento sobre o mundo educacional, eu tenho que ter um conhecimento sobre o mundo organizacional e do trabalho, mas a minha identidade profissional, né, enquanto psicólogo, é de orientador profissional de carreira. Né? A minha identidade profissional está ligada a essa área. Né? Eu posso ter um pezinho aqui, um pezinho ali, mais claro, uma intersecção maior aqui ou ali, né? Mas a minha identidade profissional é de orientador profissional de carreira. Isso é importante a gente deixar claro, né? De que é uma área que ela é isolada das outras, ela não precisa ser um apêndice de outras áreas mais clássicas da psicologia, mas que a gente tem aí essa possibilidade, né, de atuação independente de outras áreas. Tá bem? Então, falando especificamente sobre a formação, né? Eu comentei um pouquinho lá no começo, eu acho que tem aí de novo nesse preâmbulo que eu fiz. A gente tem a área da orientação profissional de carreira no Brasil, uma área em franco desenvolvimento e expansão, e eu vejo como uma área de grande expansão nos próximos anos. Tá? A gente tem aí o mundo do trabalho numa mudança frenética, né, ao longo desses primeiros anos do século XXI, e a coisa vai complicar ainda mais nos próximos anos. Então, a gente tem aí... eu não tenho dúvida que cada vez mais as pessoas vão precisar de ajuda para lidar com suas carreiras, certo? Nos diferentes níveis, em diferentes aspectos. Então, é uma área que eu tenho certeza que ela vai ter uma expansão muito grande aí nos próximos anos. Só que, apesar disso, a gente tem uma formação... eu coloquei aqui no slide, né, que a formação em orientação profissional de carreira no Brasil ela é falha, porque eu quis ser simpático aqui no que vai ficar gravado, né, no que vai ficar no escrito, mas ela, na verdade, é péssima. Né? Ela é muito ruim. É uma formação muito... Desculpa. É uma formação... Eu esqueci de trazer uma aguinha aqui. Olha, tem um copo que a minha filha deixou aqui, ó. Eu acho que eu vou aproveitar e vou... Copinho das princesas da Disney. É uma área que, muito provavelmente, a maioria de vocês que estão assistindo essa aula agora, e eu me coloco nisso, durante a minha graduação em psicologia, eu tive uma aula sobre orientação profissional que era um subtema dentro da disciplina de psicologia escolar educacional e que foi péssimo.
certo? Por sorte, eu encontrei na iniciação científica uma professora que me fez uma diferença muito grande na minha formação, mas assim, se dependesse da minha graduação em psicologia, eu não ia ter aprendido absolutamente nada sobre orientação profissional. E eu acredito que a maioria de vocês aqui segue o mesmo rumo, né? Inclusive, a gente fez uma pesquisa, né? Eu coloquei aqui embaixo para vocês, é um estudo que eu e mais 3 alunos aqui do programa de pós-graduação, é um artigo que já foi aprovado, mas ele ainda não está publicado na revista Psicologia Escolar Educacional, né? Em 2018, a gente foi buscar em 742 cursos de psicologia ofertados no Brasil, menos de um terço, aí 234 cursos ofereciam ao menos uma disciplina de orientação profissional e de carreira nas suas grades. Ou seja, 2/3 dos psicólogos brasileiros provavelmente se formam na graduação com uma formação parecida com essa que eu falei. Assim, malemar ouvindo alguma coisa porque alguém em algum momento comentou, né? Mas sai sem nenhuma formação prática, né? Ou minimamente teórica em relação à orientação profissional, né? E aí a gente vê que, por exemplo, uma distribuição, né, desigual no Brasil, nas universidades particulares um pouquinho mais, né, um pouco mais do que nas públicas, mas se a gente olha aí no geral, né, esse número é um número que me impacta muito. 2/3 dos psicólogos brasileiros saem sem ter nenhuma formação na graduação sobre orientação profissional de carreira. E acho que isso é muito sério, né? Porque como a Soraya falou lá no comecinho, a gente tem muita gente que se mete a trabalhar com orientação profissional tendo essa formação da graduação, ou seja, sem ter formação. E vai para a prática e oferece serviço de orientação profissional e oferece, enfim, as coisas mais absurdas que a gente vê por aí. E se a gente para pensar se é verdade isso, de que o trabalho, a carreira tem um impacto muito grande na vida das pessoas, na saúde mental das pessoas, na estrutura das famílias das pessoas, o potencial que essas pessoas, desses profissionais, sem nenhuma formação, que vão supostamente ajudar essas pessoas a tomarem decisões sobre suas carreiras, está feita a tragédia. Né? Então, acho que é algo muito sério e que, de novo, eu acho que tem um componente técnico nisso, mas ele é, sobretudo, ético. Né? É um componente, sobretudo, ético, né? Em relação a trabalhar nessa área. Né? Não é algo tão simples quanto pode parecer. Então, aí, assim, só das 220 emendas que a gente analisou, a gente vê aí que dentro, né, dos 30% ali dos cursos, um pouco menos de 30% dos cursos que oferecem, né, alguma disciplina, a gente tem aí, basicamente, a questão de teorias, conceitos e técnicas. A gente vê que, por exemplo, a discussão ética, ela é mínima dentro dos currículos de orientação profissional, né? A gente vê, por exemplo, que a questão de trabalhar esse aspecto de decisões ao longo da vida, ela é mínima, né? Dentro das disciplinas que existem. Então, a gente tem aí uma questão de que, muitas vezes, essa formação, ou ela é excessivamente teórica, ou ela é excessivamente prática. E ambos os polos é problemático, né? São problemáticos, porque se a gente tiver uma formação exclusivamente teórica, vai ser muito bom, muito bacana e tal, mas a gente não vai saber o que fazer com isso. E se a gente tiver, e o que eu acho que é mais crítico, né? Se a gente tiver uma formação que está ali na outra ponta, que ela é exclusivamente técnica, prática, a gente vai saber fazer um monte de coisa, mas sem ter a menor ideia do que a gente está fazendo. E eu acho que isso é mais sério do que você saber e não colocar em prática, porque, de novo, a gente colocando em prática o que a gente não sabe o que está fazendo pode colocar aí a vida de pessoas em risco em diferentes níveis, né? Ou a saúde mental das pessoas em risco em diferentes níveis. Então, acho que a Soraya se lembra, quando a gente esteve junto, né, no curso aí em Fortaleza, uma coisa que eu sempre bato muito nessa questão técnica, né, assim, de usar técnicas em orientação profissional, que é não usar a técnica pela técnica, mas a intencionalidade, né? Qual é a sua intenção ao usar a sua técnica? Qual que é a lógica? Onde que essa técnica ela se agrega com a sua concepção teórica, com a sua abordagem teórica, com a sua visão de mundo, né? Enfim, isso tem que estar alinhado de alguma forma. E, sobretudo, como é que isso vai ajudar
o cliente que está ali na nossa frente, né? Então, a questão da intencionalidade conceitual, teórica, ela é essencial. E aí isso só acontece quando a gente consegue juntar teoria e prática, certo? De uma forma equilibrada, e a gente consegue fazer com que isso funcione aí em conjunto, né? Um outro artigo, esse já está publicado, tá? Se vocês entrarem aí no Google e colocarem Revista Brasileira de Orientação Profissional, né, a RIBOP, no número publicado em 2019, né, vocês vão encontrar lá essa pesquisa, tá? Que eu fiz junto com a professora Ana Paula Noronha, aqui da universidade, minha colega aqui da universidade, e o Leonardo Barros, que hoje está na Universidade Federal da Bahia, mas ele foi meu doutorando, né? A gente fez uma pesquisa no qual a gente fez uma entrevista, digamos assim, tá? Não foi exatamente uma entrevista, mas foi um questionário aberto, onde as pessoas tinham ali a chance de expressar suas opiniões e tal. Nós entrevistamos 74 orientadores profissionais, né? Pessoas que se identificam como orientadores profissionais, que atuam com orientação profissional na prática, tá? E aí, assim, nesse artigo, eles vão contar isso para vocês bem detalhado, né? A gente conta isso bem detalhado para vocês, mas só para dar uma ideia do que a gente está falando. Então, a gente está falando de profissionais que tinham aí entre 25 e 70, 23 e 74 anos de idade, a maioria, né, ou a maior parte, aqui, não, de fato, a maioria da amostra aqui da região sudeste, a grande maioria, 93%, né, eram formados em psicologia, apenas 4% em pedagogia. Olha que interessante isso, o tempo de atuação na área variando de 1 a 50 anos atuando como orientador profissional, né? Eu acho que eu não pus aqui essa informação, mas também uma grande maioria de pessoas, né, de mulheres, de pessoas do sexo feminino. A gente tinha aqui 50% dos participantes que se identificaram como atuantes exclusivamente no contexto prático, e um fenômeno, né, exemplificando aquilo que eu falei no slide anterior, que mais da metade da amostra afirmou ter cursado disciplina teórica e apenas 52% realizaram estágio durante a graduação. Ou seja, mesmo considerando que 2/3 dos psicólogos saem da graduação sem ter tido nenhum tipo de formação em orientação profissional, mesmo aqueles que trabalham na área, mas praticamente a metade dos profissionais que trabalham na área não tiveram nenhuma formação na área durante a graduação. Tiveram provavelmente outros cursos de formação durante né, depois da graduação e tudo mais, mas que na graduação metade das pessoas que se identificam como orientadores profissionais não tiveram aí nenhum tipo de formação durante a graduação, né? Então ajuda a gente a entender um pouco aquele cenário que eu comentei anteriormente, né? E aí a gente fez algumas perguntas, né? Ali, como eu falei no artigo, isso está mais detalhado. Depois, se alguém quiser, não conseguir encontrar o artigo, pode me mandar um e-mail aí, uma mensagem pelas redes sociais que eu respondo, com o link aí, enfim, isso é Eu já tranquilo. separei para indicar essa leitura para eles. Ah, que bom, Soraya, ótimo. Então já estão alinhados, tá? O curso está alinhado. Uma pergunta que a gente fez, né, para os orientadores era isso: o que você entende por orientação profissional de carreira? E aí essa nuvem de palavras foram as palavras que apareceram com mais frequência, né? Então a gente vê aí que processo profissional, escolha, trabalho, prática, carreira, pessoa, são as palavras que mais apareceram, né? E algumas outras que não aparecem tão frequentemente, algumas que inclusive não dá nem para a gente ver o que tá escrito ali, mas que essas são algumas das palavras que, na visão dos orientadores, que caracterizam, né, a orientação profissional de carreira de uma forma mais prática. Uma das perguntas que deu o resultado mais interessante que a gente teve aqui, né, era assim: qual é o referencial teórico que você adota na sua prática como orientador profissional? E aí, esse resultado, ele trouxe algumas coisas interessantes, ao mesmo tempo, algumas coisas preocupantes, né? E eu vou falar um pouquinho disso para vocês. Então, por exemplo, vocês podem ver aí na nuvem de palavras que o nome que se destaca é de Bohoslavski. Talvez a maioria de vocês, enfim, alguém que já tenha estudado alguma coisa de orientação profissional na vida, já tenha lido alguma coisa sobre Bohoslavski. Bohoslavski era meu xará, inclusive, Rodolfo Bohoslavski, ele era argentino, ele viveu no Brasil na década de 1970, certo?
eu não era nascido ainda, talvez a maioria de vocês aqui, se não era nascido também, estava ali engatinhando, né? Mas ele viveu aqui no Brasil na década de 1970, e ele lançou um livro, originalmente na Argentina, em espanhol, depois ele lançou no Brasil. Se eu não me engano, a versão original do livro é 1974, eu acho. Ele veio para o Brasil em 77, 78. Né? E morreu muito jovem, logo no comecinho da década de 80, assim, por volta de 40 anos de idade. O Bogoslavski, ele tem um livro que chama, se eu não me engano, acho que eu tenho ele aqui, inclusive, tenho. Vou pegar aqui para mostrar para vocês. Essa aqui é um livrinho, é uma edição agora mais recente de 2000 e... Não tem aqui qual que é a edição, mas eu acho que é alguma coisa mais recente de... aqui, ó, 2015, essa edição. Mas a versão original ela foi publicada no Brasil em 1977. De lá para cá, várias edições desse livro saíram, mas é sempre o mesmo livro, não teve assim avanço, até porque, como eu falei, o Bogoslavski morreu muito jovem, então ele não teve aí, né, uma atualização do livro dele. Ou seja, quase 40 anos depois, ou mais de 40 anos depois, que o livro do Bogoslavski foi lançado, ele continua aparecendo como a principal referência teórica dos profissionais de orientação profissional no Brasil. Agora, pensem como era o mundo em 1977 e pensem como é o mundo em 2021. Certo? O livro do Bogoslavski é ruim? Obviamente que não, é um clássico. Mas eu, em 2021, continuar me baseando para orientar a carreira de adolescentes que estão vivendo hoje, em 2021, a partir de um referencial teórico que explicava a técnica e o mundo do trabalho como era em 1977, é um problemaço. Certo? É um problemaço. E esse problema se dá porque, e assim, ó, eu ponho a minha mão no fogo sobre isso, que é as pessoas que falam que o Bogoslavski é a sua principal referência na área, provavelmente têm o livro do Bogoslavski como um livro de cabeceira, e assim, leram o livro e releem esse livro várias vezes e aplicam na prática. Sem ter feito, provavelmente, uma outra formação posterior. Isso é um problema muito sério. Né? De novo, eu acho que qualquer pessoa que quer ser, e aí fica a dica, né? Tanto que eu tenho aqui o livro do Bogoslavski, qualquer pessoa que quer ser orientador profissional no Brasil precisa ler o livro do Bogoslavski. Isso eu acho que é uma literatura clássica, né? Talvez, assim, não esteja nas referências que a Soraya preparou para vocês, aqui do curso, não sei se está ou não, mas é porque, assim, é uma outra referência teórica, ele é psicodinâmico, tem um tela na psicanálise, é outra história, né? Então, não digo que todo curso tem que ter, mas se você quiser seguir carreira como orientador profissional, você precisa ter esse livro, porque é um livro importante que a gente tenha até para saber fazer a crítica. Mas tem, certo? Viu? Apesar da gente ser então, ó, tá vendo? Fundamental, mas tem também ele. É clássico, como claro, você... porque exatamente tem que ter, né? Tem que ter. Assim, até para a gente poder criticar, entendeu? Até para a gente poder saber estruturar uma crítica em relação de algo, de por que você não usa, certo? Então, isso foi algo que me chamou atenção, né? Isso é algo que chama atenção bastante forte aqui nesse resultado. Mas uma outra coisa que chama atenção é há muitas menções a autores brasileiros, o que é ótimo, né? Então, a gente vê aqui, por exemplo, Lisboa, né? A nossa queridíssima Marilu Dias Lisboa, que é lá do Instituto do Ser de Santa Catarina, né? Que é uma pessoa das mais importantes na nossa área aqui no Brasil, fundadora da BOP, inclusive. A gente vê aqui o nome do Silvio Bock, que também é de uma outra concepção teórica que eu tenho um monte de crítica, mas o Silvio Bock é uma pessoa extremamente importante para a área no Brasil. Né? A gente vê aqui o nome da Lucímia Lu Silva, a gente vê, enfim, a Soares, né, que é a Dulce, né, que também é uma pessoa extremamente importante na área. Então, assim, eu acho que é muito legal ter o nome dessas pessoas aqui citados, mas tem um problema aqui que é nenhuma dessas pessoas efetivamente tem um referencial teórico de atuação. Né? São autores que
publicam, que pesquisam sobre instrumentos, sobre técnicas, que têm métodos, né, de ensino, inclusive de orientação, mas não são pessoas que efetivamente, assim como eu não tenho nenhuma teoria, que é minha, obviamente, e tal, né? Mas então, assim, não tem como... Se alguém falasse que a minha referência teórica é o Ambiel, eu falo assim, não tenha, porque eu não tenho teoria, assim, eu não tenho como embasar. Claro, tem meus textos, tem meus artigos e tal, que podem ajudar aqui ou ali, mas eu não sou base só a minha referência, entendeu? Como é, por exemplo, o próprio Bohuslavski, como é o Savickas, como é o Super, né? Então, é importante, isso de novo, eu coloco aí na conta de uma formação deficitária, no sentido de a gente consegue distinguir o que é uma teoria de carreira que a gente vai se basear para construir as nossas técnicas, nossas intervenções, do que é um autor que a gente gosta, entende? Então, acho que é importante a gente ter também essa distinção aí. Você ia falar alguma coisa, Soraya? Desculpa, eu sou... Tá. Não, é porque o meu microfone está Tranquilo, ligado. não tem Desculpa. problema. Aí também, só para a gente passar um pouquinho sobre né, a pesquisa na orientação profissional de carreira no Brasil, esses aí são 3 artigos que estão publicados, um em 2006, um em 2012 e um em 2017 na revista PsicoUSF, né? Eu participei do primeiro de 2016 e agora do último de 2017, a gente já está preparando uma nova versão desse artigo, que na verdade foi um artigo que a gente fez um mapeamento sobre a pesquisa, sobre a produção científica em orientação profissional do Brasil desde 1950 até 2015, né? São esses 3 artigos aí que estão colocados, também vocês conseguem baixar eles gratuitamente, disponíveis aí na internet com tranquilidade, tá? Só para a gente falar assim muito rapidamente, né, desses artigos, assim, esses artigos, ao fazer a revisão desses 65 anos de produção científica na área da orientação profissional de carreira no Brasil, a gente encontra aí um total de quase 370 artigos publicados, né? Principalmente na revista da BOP, o que é esperado, né? Mas a gente tem pouco diálogo, embora eu acredite nessa intersecção, mas a gente tem pouco diálogo com a área de psicologia organizacional do trabalho e com a área educacional, o que é um problema. A gente continua tendo como público mais pesquisado, como eu falei agora há pouco, o estudante de ensino médio, né? E em segundo lugar, o estudante de ensino superior, embora não apareçam outros aspectos aí que possam também influenciar. A gente percebe aí também que, ao longo do tempo, a gente tem tido cada vez mais artigos com autoria coletiva, né? Então, pessoas de diversos lugares do Brasil conversando para poder produzir conhecimento, e cada vez mais artigos empíricos, né? E não teóricos, e sendo essas aqui as principais instituições representadas aí, que é a USP, tanto de Ribeirão Preto quanto de São Paulo, Federal do Rio Grande do Sul, Federal de Santa Catarina, São Francisco, aqui onde eu trabalho, e a UFES, que é a Federal do Espírito Santo. Hoje em dia também já apareceria aqui, por exemplo, a PUC do Rio Grande do Sul e algumas outras universidades que têm aí uma produção bastante consistente na área, tá? Eu comentei ali atrás com vocês, um pouco antes, de que a gente tem, né, uma tendência de a formação e orientação ela ir ou para um polo excessivamente teórico ou por outro polo excessivamente prático, e esse resultado eu acho que ajuda a gente a entender um pouco esse descompasso que tem entre prática e pesquisa no Brasil, né? Então, eu peguei o resultado de 2 artigos diferentes aqui, né? Se a gente pega esse recorte da literatura que eu fiz entre 2006 e 2015, os testes psicológicos utilizados em orientação profissional no Brasil, em pesquisas, são esses aqui, o SDS, a EAP e o BBT-BR, certo? Só que, quando a gente conversa com os orientadores profissionais e pergunta quais são os instrumentos que eles mais utilizam na prática, eles falam da AIP, EMEP e QATI. Ou seja, os que são mais pesquisados não aparecem entre os que são mais utilizados. Certo? E isso, de novo, eu coloco na conta de uma formação deficitária. Certo? A gente não bebe da fonte, né? A gente acaba utilizando instrumentos que não são os que têm um padrão, né, melhor em termos de evidências, de conhecer as suas, né, limitações, as suas possibilidades, e acaba utilizando alguns instrumentos que são aí muito mais pelo lado afetivo até do que propriamente técnico. Eu faço só uma ressalva que não quer dizer que esses instrumentos sejam ruins, tá? Não é isso. Por exemplo, a EMEP é um instrumento excelente,
muito pesquisado também, sabe? Ele não apareceu ali entre os 3 maiores, mas seria facilmente o 4º mais pesquisado, né? Mas eu só estou querendo mostrar aqui que há um descompasso no sentido de que o que a gente mais pesquisa não é o que a gente utiliza mais na prática aí da orientação profissional, tá? Para a gente já ir finalizando, né, a nossa conversa aqui, eu sugiro também, caso a Soraya, provavelmente ela já tenha colocado aí também como referência, mas caso não esteja, esse é um artigo publicado na revista da BOP também em 2007, que ela fala sobre algumas competências que o orientador profissional deve ter no Brasil, né? E aí eles dividem essas competências em formação teórica, formação prática e desenvolvimento pessoal e ético, e o desenvolvimento pessoal, né? Desculpa, saiu o desenvolvimento pessoal repetido aqui, né? O desenvolvimento pessoal e ético, né? Então e aí dentro do artigo tem descrito ali claramente quais são, né, os aspectos que formam essas competências de uma forma mais específica, né? Mas basicamente dá conta disso. Então que a gente precisa ter esse desenvolvimento da formação teórica, claramente, a gente precisa ter uma formação prática importante, mas também, isso eu acho que é interessante aqui, a gente precisa ter um desenvolvimento pessoal e ético, né? A gente precisa ter um desenvolvimento pessoal no sentido de... Tem uma frase que a Melo Silva fala, né? E ela escreve em um dos artigos dela, que é assim, para o orientador profissional ajudar as pessoas a encontrarem seu caminho profissional, o orientador tem que estar ok com a sua carreira, né? Ele tem que estar bem resolvido com a sua carreira, né? E isso eu acho que é importante, que um curso de formação inevitavelmente vai tocar nesses aspectos e vai ajudar também a desenvolver, né, essa questão pessoal aí em relação a estar bem resolvido com a própria carreira, né? Então, antes da gente fechar aqui, eu só gostaria de fazer uma propaganda aqui da BOP, talvez todos vocês conheçam, mas eu gostaria de colocar aí de novo a Associação Brasileira de Orientação Profissional, a BOP. É a única associação brasileira específica da área, né? A Soraya falou lá no comecinho, eu fui presidente da BOP durante 4 anos, sou agora editor da revista da BOP, sou do conselho ainda, enfim, a gente está sempre ainda muito próximo, mas se vocês entrarem lá no site, né, que é esse que está aqui, bopbrasil.org.br, vocês vão ter acesso a um monte de material gratuito, tá? Tipo, tem lá pelo menos 3 livros, assim, de 500 páginas, com um monte de material disponível gratuito para baixar, webinar, né, vídeos diversos. A gente tem também aqui, eu coloquei, né, essa é uma cartilha, Oriente-se, que a gente lançou no congresso da BOP, que foi em 2019, na belíssima Maceió. A Soraya estava lá, talvez alguns outros de vocês estivessem lá também, acho que a Nayana também, eu lembro de estar lá, enfim, outros de vocês estavam por lá, obviamente. A gente lançou lá essa cartilha, ela também é de acesso livre e disponível. E a ideia dessa cartilha é que a gente possa divulgar a área, né, e a nossa atuação enquanto orientadores profissionais de forma que possa esclarecer ao público sobre o que é a nossa atuação, né? Tanto que a gente fez essa cartilha em parceria com o Conselho Federal de Psicologia. Se vocês entrarem no site, logo no início, lá no banner em cima, vocês já vão encontrar essa cartilha para poder baixar em PDF. É um material muito interessante e que vale a pena aí ser divulgado também. E já aproveitando, tá, para fazer aí também uma propaganda, que agora, em setembro desse ano, a gente vai ter o 15º Congresso Brasileiro de Orientação Profissional de Carreira, da BOP. O tema é esse aí, desempregabilidade, construção de carreira e justiça social, que, obviamente, por conta de todas as questões que a gente está passando esse ano, e a gente não sabe ainda muito bem quando as coisas vão se normalizar, vai ser um evento online, tá? Totalmente online, eu não sei ainda exatamente os dias, mas vai ser ali vai ser em setembro, provavelmente pegando uma semana toda ali de setembro, com diversas atividades que a gente vai ter aí durante o congresso. E já deixo uma dica aí para vocês que os associados da BOP terão grandes vantagens aí para inscrição no congresso, tá? Então eu faço aí a minha propaganda, entrem lá no site da BOP, deem uma olhada, vejam as condições para se associar e já fiquem de olho aí na programação, nas redes sociais da BOP também, porque vale a pena, porque certamente vai ser um congresso bastante interessante e quem for associado vai ter aí algumas vantagens bastante importantes, tá? Então é isso, pessoal. Agradeço aí de novo o convite, uma grande honra, Soraya, poder estar aqui compartilhando com vocês, né, com todo mundo.
Deixo aí de novo os meus contatos, se alguém tiver alguma questão. Também fico aí, nem sei que horas são agora, mas fico disponível aí se tiver alguma pergunta, alguma coisa. Se não, também a gente já deixa, que acho que vocês têm aí ainda uma programação pela frente do curso, tá? Então, obrigado, Soraya. Agradeço aí pela oportunidade.